Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nós aqui mais uma vez para continuar o estudo do livro do Apocalipse, que é o tema destas lições deste trimestre. Antes de partir especificamente para a aula, vamos orar. Deus maravilhoso, Pai bendito, Jesus Cristo, nosso Salvador, e Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade de estudar a tua santa palavra, para que não só aumente o nosso grau de conhecimentos, mas para que, como palavra viva que ela é, faça morada não só no nosso coração, mas que se revele transformadora na nossa vida, naquilo que fazemos, nas nossas atitudes. Então, o que eu te peço nesse momento, Senhor, é que a tua vontade, a tua palavra sobressaia a tudo, que o teu querer para esta aula seja aquilo que seja exposto aqui, e que nada pessoal e sem valor seja falado, mas só as coisas que, na verdade, estão no teu coração para serem ensinadas aqui. Ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs também a aceitarem no seu coração a tua palavra, para que ela se manifeste transformadora dos pensamentos e da vida de cada um deles. Eu oro, agradecida, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a nossa aula de hoje é Visão do Trono, e ela está baseada no capítulo 4 do livro do Apocalipse. A primeira visão do livro do Apocalipse, ela está lá, no capítulo 1, quando Jesus Cristo aparece glorificado, exaltado, diante do apóstolo João. E a seguir foram abordadas as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e nós devemos nos lembrar que aquele Cristo glorificado e exaltado é o Cristo que cuida das suas igrejas e que as protege. São 4 tópicos, irmãos, na nossa aula de hoje. O primeiro tópico é razão da visão e se baseia no versículo 1 do capítulo 4, onde lemos o seguinte: depois dessas coisas olhei. Então, essas coisas seriam quais? Seriam essas coisas que eu mencionei, né? A visão do Cristo glorificado e a transmissão da sua mensagem às 7 cartas da Ásia Menor. Então, depois dessas coisas, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Então, nós vemos que agora a porta para que o céu seja apresentado ao apóstolo João, ela é aberta. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: todos esses grifos que estão no texto, na verdade, são grifos meus, não estão grifados na Bíblia, mas é para ressaltar algumas coisas que a gente tem que falar aqui. Então, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse. Essa voz é a voz do Senhor Jesus, que lá no capítulo 1 é assim que ela se manifesta, exatamente com essa característica.
e seguimos a voz dizendo: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o intuito agora dessa visão é mostrar o lugar em que Deus está no seu trono e onde Ele está governando o universo. Trono, irmãos, é um lugar de honra, é um lugar de autoridade e também é um lugar de julgamento. No caso, é o lugar cheio da presença gloriosa e majestosa de Deus. E esta lição aborda insistente e repetidamente a questão do louvor e da adoração a Deus. Suba para cá, então, é Jesus dizendo ao apóstolo: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Essas coisas que o apóstolo João estava registrando mostram que Deus orquestra todos os eventos. Esse Deus que vai ser mostrado agora no trono diante de João é o Deus que orquestra todos os eventos que ocorrem no nosso mundo, no universo. E, portanto, ele vai receber a visão daqueles que são os planos de Deus, que já estão traçados. A história não está fora do controle de Deus. Por mais que às vezes a gente ache, não, agora a coisa debandou geral. Não, Deus continua tendo o controle. Ele jamais desocupou aquele trono. E os planos, portanto, já foram traçados. E é isso que nós vamos continuar vendo. Basicamente, no tópico 1 é o que a gente tem a ver. Seguindo, então, nós já vamos para o tópico número 2, cujo título é Magnificência da Majestade Divina, e isso é visto nos versículos 2 e 3 do capítulo 4, onde se lê assim: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Então, João diz: eu fui tomado pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus é que estava ministrando a João durante aquela visão. E ele diz que ele viu alguém assentado no trono. E esse alguém é não mais e não menos do que Deus, nosso Pai, em sua glória, em seu esplendor. E, claro, é muito difícil de um ser humano poder expressar a glória, a majestade e o esplendor de Deus. Por isso que o apóstolo João sempre usou de comparações que tornassem a visão mais clara para aqueles que mais tarde iriam ver, ouvir. Mas Deus é extremamente glorioso, glorioso demais para que ele possa ser contemplado. Então, o apóstolo faz comparações. Ele diz que aquele que está assentado no trono tem aspecto semelhante a jaspe e sardônio. O que é jaspe? Jaspe é uma pedra transparente como cristal, e os eruditos, os estudiosos da Bíblia, dizem que ela representa a santidade do nosso Deus. E o sardônio? O sardônio é uma pedra vermelha faiscante, e então os estudiosos também
interpretam essa pedra vermelha na aparência do nosso Deus como representando julgamento. Um Deus que é santo e, portanto, tem todo o poder para julgar. Além disso, tem um arco-íris. Um arco-íris, como é o arco-íris, gente? O arco-íris que a gente conhece, né, é aquele arco que aparece no céu contra as nuvens, depois de uma chuva, e ele tem toda a escala de cores do prisma cromático. Mas esse arco-íris ele era meio diferente. Era um arco-íris parecendo uma esmeralda em torno do trono. Portanto, era um arco-íris verde. E esse arco-íris, a gente pode até remeter àquela promessa que Deus fez a Noé e aos seus descendentes depois que eles saíram da arca e Deus fez a eles uma promessa, e o arco-íris era o sinal da aliança de Deus com Noé e os seres humanos descendentes dele, e de que a promessa era de que Deus não voltaria a derramar sua ira sobre a raça humana para destruí-la, como ocorrera no dilúvio. E isso a gente pode ler assim: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Isso está registrado em Gênesis 8, 21. Portanto, pensando nisso, nessa promessa que Deus fez a Noé, a gente pode interpretar esse arco-íris verde em volta do trono como um símbolo da graça, da misericórdia de Deus para com os seres humanos intrinsecamente malzinhos, né? Mas uma promessa de que na sua graça e na sua misericórdia ele não mais destruiria os seres humanos como aconteceu no dilúvio. Seguindo. O terceiro tópico, o título é Revelação da Santidade, Transparência e Reverência devidas ao Senhor. E o texto está nos versos 4 a 8 do livro do Apocalipse, no capítulo 4. E se lê assim: ao redor do qual o quê? Do trono onde Deus estava assentado. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. 24 anciãos. Daqui a pouco eu vou passar para vocês as possíveis interpretações para isso. Os anciãos estavam vestidos de branco. E a interpretação que se dá a isso é que as vestes brancas são símbolo de santidade e de pureza. Além disso, saíam do trono relâmpagos, vozes e trovões. Isso daí pode ser interpretado como
a majestade e a glória da presença divina. Como se fez, como se viu lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu para falar com o nosso Deus. E a gente pode ler o seguinte: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Isso lá no Monte Sinai, quando, atendendo ao chamado de Deus, Moisés foi até lá para receber as instruções, a lei de Deus. Esse versículo que eu acabei de ler para os irmãos está registrado em Êxodo 19:16. Continuando, diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, em algumas traduções se diz 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. A gente já falou lá no começo do estudo do Apocalipse o que eram esses 7 Espíritos de Deus. Eles são uma representação, na verdade, do Espírito Santo. E o número 7, como eu já havia falado, como a Claudilene falou na aula passada, o 7 tem a simbologia de completude, de perfeição. Então, as 7 tochas ou 7 lâmpadas de fogo representam o Espírito Santo de Deus. Então, ali estava a Trindade. Jesus, o Filho, Deus, o Pai, assentado no trono, e o Espírito Santo ali diante do trono também. Terminando isso que está na tela, também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. O vidro naquela época, irmãos, era muito raro. E um vidro como cristal era praticamente impossível de se obter, de se encontrar. E a suposição, a interpretação que se faz é que ele reflete a magnificência e também a santidade de Deus. Mas existem algumas interpretações para esse mar de vidro. Eu achei que eu havia posto algo para ele, mas não. O Apocalipse é assim. Muitas coisas não se tem uma noção fechada a respeito. Então, algumas linhas de pensadores interpretam de um jeito e outras linhas interpretam de outro. Por exemplo, esse mar de vidro, alguns acham que é a distância que separa Deus em sua santidade e pureza divinas do homem que é mau e caído. Então, esse mar de vidro, ele separaria a santidade e pureza de Deus da natureza má e caída do homem, manteria a distância. E alguns outros estudiosos acham que, na verdade, ele significa a visão onisciente de Deus, a quem nada escapa, diante de quem nada fica oculto. Tudo fica transparente como aquele mar de vidro. Continuando esse trecho do capítulo 4. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. A gente acha estranho essa imagem, né, irmãos? O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar:
Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Existem interpretações para os 24 anciãos que nós já citamos aqui. 24 anciãos assentados em 24 tronos. E o que seria? O que representariam? O que seriam esses 24 anciãos? Possíveis interpretações, irmãos. Eles poderiam representar, são 12 mais 12, são 24. Poderiam representar as 12 tribos do Antigo Testamento, mais os 12 apóstolos representando o Novo Testamento. E então, uma representação de todas as pessoas redimidas, glorificadas, coroadas e entronizadas. Simbolizariam, portanto, todos os que fazem parte da família de Deus, judeus e gentios, e adorando ao Senhor. Essa é uma interpretação para os 24 anciãos. Alguns outros estudiosos acham que se tratavam de seres angelicais, cuja função é de adorar e servir a Deus. Aí está o mar de vidro, né, irmãos? Possíveis interpretações para o mar de vidro. Distância que separa Deus em sua santidade e pureza divinas do mundo mau e caído. E também poderia significar a visão onisciente de Deus para quem nada fica oculto. Tudo é transparente. E os 4 seres viventes cheios de olhos que estão ao redor do trono? Existem várias interpretações. Vamos voltar aqui para o texto. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. E aí, a descrição de cada um deles. O primeiro parecia um leão, o outro parecia um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto parecia uma águia em voo. E aí, eles tinham asas. Bom, o que é que os estudiosos acham, como é que eles interpretam esses 4 seres viventes? Bom, existem aqueles que entendem que esses seres viventes são querubins. O que são querubins? Querubins são, a mais alta ordem na hierarquia dos anjos. E a gente vê uma semelhança a isso lá em Ezequiel 1:10, em que está escrito assim: quanto à aparência, a visão que Ezequiel teve que se assemelha um tanto à visão de João. Só que no caso de Ezequiel, cada um dos 4 seres viventes tinha 4 rostos. A gente nem consegue imaginar bem isso, né? Mas cada um tinha 4 rostos e se lê assim: quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo, irmãos, e rosto de águia. Então, poderiam ser, querubins, um tipo de anjo. Ou então poderia ser uma representação da adoração da criação ou dos seres criados ao Criador, Deus, através de animais representantes. E veja-se que cada animal é o mais forte da sua categoria: leão, boi, homem e águia.
Outra linha de pensamento, que não é muito aceita, faz, na verdade, uma analogia comparando Jesus às diferentes categorias dos 4 evangelhos. Então, aí, esses animais estariam, cada um desses 4 seres viventes seria uma analogia a cada um dos 4 evangelhos. Mateus seria rei, né? Jesus é apresentado em Mateus como rei, o leão da tribo de Judá. Marcos apresentaria Jesus como servo que se sacrifica. E aí seria o boi, ou o filhote do boi, o novilho, que é sacrificado. Em Lucas enfatiza a humanidade de Jesus no seu evangelho. Então, o homem, né, seria o homem perfeito. E João, o voo da águia simbolizaria ser Jesus aquele que faz a ligação entre a terra e o céu. Essa interpretação não é muito aceita, mas ela existe, por isso que eu estou aqui comentando com os irmãos. E ela está na revista também. E por último, a interpretação mais aceita para esses 4 seres viventes e as características de animais que eles têm, seriam os animais que representariam atributos de Deus. O leão representaria a majestade e o poder de Deus. O boi ou o cordeiro, no caso é o boi, né? Mas a fidelidade de Deus e o seu atributo de pacificador. O ser humano representaria a inteligência e o conhecimento de Deus, a sua sabedoria. E a águia é um animal que tem uma visão totalmente privilegiada, né? Os irmãos devem saber que a águia, nas alturas onde ela voa, ela enxerga muito bem, com muita precisão, o que ela está vendo no solo. Então, representaria a visão precisa de Deus e a sua soberania, posicionado lá nas alturas, o Deus Altíssimo. Portanto, irmãos, vamos seguir aqui e o 4º tópico diz o seguinte: reconhecimento da grandeza de Deus. Está nos versos 9 até 11 do livro do Apocalipse, em seu capítulo 4. E a gente lê assim: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Irmãos e irmãs, quando a gente vê a apresentação de um músico que toca bem, ou um músico que canta bem, quando a gente vê a apresentação de um atleta que tem um desempenho maravilhoso, de excelência, quando a gente vê a apresentação de um artista que é muito bom, a reação das pessoas qual é?
a reação das pessoas é de admiração. Essa admiração pode se expressar em exclamações de "oh, que beleza, que bonito, que bem feito". Ou também pode se manifestar sob a forma de aplausos. Na verdade, a gente aí está vendo que diante da majestade, da glória, do esplendor de Deus em seu trono, os seres viventes agem adorando, louvando, adorando a Deus, que está assentado no trono. E os 24 anciãos se prostram diante do que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. E mais, eles lançam as suas coroas diante do trono. Nós vamos falar sobre essas coroas um pouco para frente. Mas voltando um pouco aqui para o versículo 8, a gente vê que existe uma diferença entre os cânticos dos seres viventes e dos anciãos, dos 24 anciãos. Os seres viventes repetem sem cessar, dia e noite, para aquele que está sentado no trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, eles louvam a santidade de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Existe diferença entre os cânticos dos seres viventes e dos anciãos. Os seres viventes, nesse trecho, nesse versículo que eu acabei de ler, eles exaltam a natureza eterna de Deus. Quando eles dizem diante de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Natureza eterna de Deus. Os anciãos, os 24 anciãos, por sua vez, exaltam quem? O Deus Criador, dizendo assim, diante do trono: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, enquanto os seres vivos exaltam, louvam a natureza eterna de Deus, os anciãos exaltam o Deus Criador. E o verso 11, que eu acabei de ler, é um ponto alto da adoração. Porque todas as criaturas do céu, representadas pelos seres viventes, os seres angelicais, e as criaturas da terra, representadas pelos anciãos, os redimidos por Jesus, honram e louvam a Deus, Criador e sustentador de tudo. Então, chegando ao final, hoje eu consegui, irmãos e irmãs, fazer uma aula mais curtinha, né? E nós estamos indo para aquela parte final, as coisas que, nos baseando nesta lição, a gente deve parar para pensar e para praticar. Para pensar e praticar. Primeira coisa, Deus deve ser louvado e deve ser adorado. E o louvor a Deus não deve se resumir ao que Ele faz, mas também a quem Ele é. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que tem que fazer parte da nossa vida o louvar e adorar a Deus. E não só
pelo que Deus faz por nós, né? O cuidado, o amor, a provisão, aquelas coisas que a gente sempre agradece, e as coisas do dia a dia que vão acontecendo e a gente agradece a Deus. Não basta agradecer a Deus, nós precisamos louvá-lo, não só pelo que ele faz no mundo e na vida de cada um de nós, mas nós precisamos criar o hábito de louvar a Deus por quem ele é. A gente fazia parte de uma igreja lá em São Paulo, em que o pastor gostava de, nos cultos regulares da igreja e também nas reuniões de oração, de pedir que as pessoas se manifestassem em orações, frase, louvando a Deus. E ele dizia assim: irmãos, não é para agradecer e não é para pedir, é simplesmente para louvar. Louvar o quê? Louvar quem Deus é. Louvar, elogiar os atributos de Deus. Então, uma coisa que a gente precisa levar para a vida da gente, principalmente para a vida de oração da gente, a gente precisa, não deve se resumir a louvar a Deus pelo que ele faz, mas por quem ele é. E eu pergunto para mim, pergunto para você, quanto tempo temos dedicado para louvar a Deus? Sabe, louvar a Deus, não só pelo que ele faz, mas por quem ele é. E eu tenho aprendido nesta minha vida que adorar a Deus não é uma coisa passiva, mas é uma coisa ativa. Não existe melhor modo de a gente adorar a Deus do que demonstrando a nossa honra a Ele pela nossa vida. Então, o melhor modo de adorarmos a Deus é com o nosso modo de vida. Então, agora eu pergunto para mim, já perguntei, estou perguntando para vocês. Nós temos vivido para honrar a Deus? Os seres viventes, os anciãos, de contínuo e repetidamente louvavam e adoravam a Deus. E nós, na nossa vida, temos vivido para honrar a Deus? Segunda coisa, nós devemos louvar também a pessoa de Jesus. Jesus, o nosso Salvador. Jesus que pagou a nossa maior dívida, que nos fez aceitáveis a Deus, que nos tornou família de Deus. Gente, quantas vezes nós temos parado para adorar a Jesus, aquele que pagou a dívida que nós jamais conseguiríamos pagar, aquele que fez a propiciação diante de Deus, ou seja, afastou a ira de Deus de nós, nos tornou aceitáveis a Deus e, por consequência, nos fez família de Deus. Somos filhos e filhas de Deus, somos irmãos, somos família de Deus. Jesus fez tudo isso por nós. Quantas vezes nós temos parado, irmãos, para louvar ao Jesus que fez tudo isso por nós? O melhor modo de adorarmos a Jesus de Nazaré é viver para anunciar, sem preconceitos, sua salvação a todos. Então não tem mesmo jeito melhor da gente adorar a Jesus do que anunciar a sua salvação a todas as pessoas. E a terceira coisa, para pensar e praticar, é que aquelas coroas que os 24 anciãos, ao adorar a Deus, se prostrar diante deles, elas lançavam diante do trono. A gente pode entender as coroas como tudo aquilo que nós conquistamos neste mundo. O que seria? Bens, títulos, né? Títulos acadêmicos, títulos profissionais, talentos. Talentos são coisas que a gente já nasceu com tendência, com facilidade para fazer. Sabe aquelas coisas que uns são mais dotados e outros são menos? Eu, por exemplo, sou muito atrapalhada. Eu não tenho muito jeito para consertar coisas,
eu sou meio desastrada. Então eu não tenho, esse talento eu não tenho. Mas o meu marido, graças ao bom Deus, o meu marido é muito talentoso para fazer coisas, para consertar coisas. E então a gente não me aperto porque ele sempre faz. Mas então existem, né, aqueles que já nasceram com talento para cantar, que já nasceram com facilidade para tocar, existem aqueles que nasceram com facilidade para falar idiomas estrangeiros. Então são os talentos, são coroas que a gente recebe. Almas, almas são coroas que a gente conquista. Só que essas são almas que a gente ajuda a levar a Deus, a Jesus, ao conhecimento de Jesus e à salvação. Almas também são coroas. E o serviço que nós desempenhamos por meio dos dons espirituais que nós recebemos de Deus, né? A palavra nos diz que o Espírito nos concede dons e que nós devemos usá-los para quê? Para a edificação do corpo, da igreja de Cristo. Então também são coroas. E nada disso é nosso, irmãos. Bens, títulos, talentos, almas, o serviço por meio dos dons espirituais, nada disso é nosso por direito. Tudo isso vem de Deus. E por isso nós devemos entregar a Deus em adoração as nossas coroas, assim como nós lemos que os 24 anciãos as dedicam, as entregam ao Deus assentado no trono, em adoração. Porque tudo que nós conquistamos neste mundo, meus irmãos e minhas irmãs, vem da graça de Deus. E tudo deve ser oferecido em adoração e em louvor a Ele. Eram essas as coisas que eu tive. Eu achei que a aula ia ser mais curta, mas nem foi, né, irmãos? A aula, o tamanho de sempre. Nós vamos encerrar com uma oração, como sempre. Deus querido, Pai amoroso, nós te agradecemos por todas essas coisas maravilhosas que o nosso entendimento não é capaz de abranger, porque a nossa mente não tem a capacidade, assim como a mente do apóstolo João não teria como transcrever todas as coisas maravilhosas que ele viu no céu, na tua presença gloriosa, vendo o teu trono. Ele fez o que é possível para um ser humano quando transcreveu a sua visão, para que nós tivéssemos uma ideia de como é estar diante do trono de Deus. Te agradecemos por aquilo que o Senhor nos mostra, mesmo que seja através de texto, mas que nós tragamos para a nossa vida, Senhor Deus, para o nosso dia a dia, a importância do louvor e da adoração ao nosso Deus, o Deus Criador, o Deus em tudo que Ele faz e o Deus em tudo que Ele é. Senhor Deus, nos ajuda a modificar os nossos hábitos, para que a adoração e o louvor à Tua pessoa passem a fazer parte constante dos nossos dias. Isso é o que eu te peço e já agradeço por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Queridos e queridas, terminou mais uma aula e daqui a pouco vamos participar virtualmente do culto de louvor, de adoração, de celebração ao nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor, que Deus lhes dê um domingo e uma semana abençoada e uma semana em que vocês vão para ser bênção. Até a próxima.